Salve galera, tô chegando aqui para fazer um vídeo com um tom até um pouco diferente, não só porque eu ainda tô recuperando minha voz depois de uma laringite, então tem que dar uma segurada na onda também, mas porque a gente vem falar sobre acidente, e falar sobre acidente nunca é legal, nunca é algo empolgante. Embora a gente olhe para os acidentes até às vezes com termos como incrível, espetacular, os acidentes são coisas que nos trazem reflexões. E são essas reflexões que a gente vai fazer a partir de agora aqui nesse Opinião. Pois é, o risco é inerente ao automobilismo, existe até um termo que fala Motorsport is dangerous, isso está escrito atrás das credenciais, já foi obrigatório isso, inclusive está escrito atrás das credenciais para as pessoas que trabalham em autódromos, e dentro disso a gente pode entender um pouco até do encanto do esporte em certo momento da sociedade, um momento que não existe mais, lá no começo do século XX, na coisa de lidar com a máquina, de domar o medo, uma sociedade que ainda se via na descoberta da tecnologia, enfim, conceitos que não existem mais e conceitos que foram trocados por outros conceitos, mas os acidentes seguem sendo importantes. Por que eles são importantes? Porque, primeiro, eles nos ensinam, segundo, eles nos fazem acordar para esse risco, para ter a consciência de que esse risco existe e sempre vai existir. Nessa coisa de nos ensinar, eu faço um paralelo bem pertinente com os acidentes aéreos. Por que os acidentes aéreos ensinam tanto? Porque eles trazem justamente essa coisa de você olhar os protocolos, de você entender a fabricação, o tipo de componente, a maneira como você faz alguma coisa, o padrão dos equipamentos. Então tudo isso traz um rigor muito grande que é seguido. E é muito seguido. Existem coisas na aviação que tem até o double check. Você, depois que alguém checou tudo, vai lá, outra pessoa checa tudo de novo. E isso foi levado para o automobilismo de alguma maneira na questão da redundância, na questão da gente ter vários equipamentos, padrões, fazer as coisas de uma maneira que o perigo seja minimizado, porque o perigo sempre vai estar ali. E às vezes, por mais que a gente minimize o perigo, o quanto mais a gente minimiza o perigo, acho que mais as pessoas esquecem que ele está lá. E nesse domingo do GP do Bahrein, o Lewis Hamilton, depois da corrida, falou uma frase que eu achei bem importante, bem impactante até. Ele disse que é um dia para as pessoas lembrarem que esse ainda é um esporte perigoso. Ainda é. Porque tudo isso que a gente construiu ao longo de décadas fez com que os riscos fossem minimizados, mas eles nunca deixaram de existir. E talvez isso traga também uma maneira diferente de lidar com o esporte. Existiu um esporte em que o piloto sabia que ele poderia não voltar para casa, perdia-se 2 ou 3 pilotos por temporada na Fórmula 1, e isso era tido como comum. E hoje o comum é o piloto voltar para casa, o piloto encontrar sua família, o piloto dar uma entrevista após a corrida. O incomum passou a ser o acidente. Mas esse risco ainda está lá. E isso criou também uma mudança de mentalidade de alguns pilotos que confundem um pouco a coisa do arrojo com irresponsabilidade. E aí eu incluo até o próprio Grosjean, que já fez muito desse tipo de coisa na Fórmula 1, e a gente coloca uma lista longa, Magnussen, companheiro dele, Maldonado, Verstappen, já suas clássicas mudanças de linha, que foram até apelidadas pelos comissários de Verstappen Move, que colocam pilotos em risco, sim, por se tratar de um esporte em que as rodas estão descobertas, então pode haver um contato, pode haver um acidente muito grave por um comportamento deliberado. Então, assim, esse sentido que o Hamilton falou de acordar, de entender que ainda é um esporte de risco, você não pode se descuidar quando você trabalha com algo desse tipo. E aí seja qual for a área, seja um médico que está operando uma pessoa, seja uma pessoa que está projetando um avião, seja um piloto que está competindo em alta velocidade. A gente está hoje celebrando redes sociais, todo mundo que gosta de automobilismo, que o Grosjean está vivo, que o Grosjean está sorridente, está no hospital, agradecendo ao halo, que é uma coisa que ele próprio foi contra, e ele falou isso num vídeo, ele próprio disse: fui contra o halo e o halo salvou a minha vida. Não foi só o halo, na verdade, foi uma série de coisas. Foi uma redundância de equipamentos de segurança nos carros, nos equipamentos, o anti-chama, na maneira como as equipes de resgate e socorro são treinadas, os médicos, o piloto do medical car, o bombeiro que atendeu no momento, enfim, tudo é construído hoje em dia
Tudo isso, ao longo de décadas, isso foi criado, lapidado, desenvolvido para que o risco fosse minimizado. E o Grosjean pôde resistir ao impacto de mais de 50 G, que é um impacto incrível, é uma coisa surreal para o corpo humano, porque ele estava dentro de uma célula de sobrevivência que tinha inclusive um sistema de dissipar energia, que tinha proteções laterais para que ele pudesse não sofrer danos no pescoço, um capacete com tecnologia antibalística, enfim, muita coisa. Aí a gente coloca um pouco da sorte também do Grosjean não ter ficado desacordado, mas também coloco nessa conta dele não ter ficado desacordado toda essa segurança que estava envolvida. E aí tinha o halo, tinha tudo. E isso tudo que impediu um cenário ainda mais assustador no Bahrein, que a gente não tivesse uma tragédia, que a gente não tivesse uma imagem ainda mais forte do que a gente já teve dentro do Bahrein. Porque não se trata de purismo, não se trata de frescura. Quando há vidas em jogo, não existe essa coisa de tradição, o cara sempre foi descoberto. Cara, beleza, no início lá o carro não tinha nem aerofólio, e aí você vai falar em tradição? Né? Eu acho que não cabe muito, quando tem vidas em jogo não cabe esse purismo. Dentro de tudo que a gente viu nesse GP do Bahrein, eu acredito que a gente saiu muito no lucro, mas a gente saiu no lucro porque foi feito um trabalho consciente, foi feito um trabalho ao longo de muitas décadas, feito por muitas pessoas, Dr. Sid Watkins, Jack Stewart, várias pessoas que tiveram papéis fundamentais, até o próprio Ayrton Senna, dentro da história da Fórmula 1, trabalhando ativamente e reativamente a partir de experiências anteriores, a partir de acidentes, aos médicos, vários médicos, o próprio Dr. Dino Altman, que faz parte da comissão médica da FIA, trabalhando para que os pilotos tenham mais segurança, não só na Fórmula 1, mas no automobilismo como um todo. Mas ainda assim, a gente vê gente que olha para o automobilismo como uma coisa da emoção, do espetáculo pelo perigo. O perigo sempre vai existir e por haver essa coisa do homem domando uma máquina, o malabarismo no comando de um carro ultra veloz, a gente pode comparar isso um pouco com um circo, como se fosse o domador do leão, como se fosse o trapezista. Mas a gente não está aqui para ver o trapezista cair no chão e se machucar, a gente está querendo ver um circo em que seja um esporte mágico, que tenha a magia de entreter as pessoas, que tenha a magia de fazer as pessoas terem um domingo melhor. E que esse perigo que existe seja minimizado o quanto possível, né? O GP do Bahrein, esse domingo do GP do Bahrein, ele foi um dia que eu desliguei a TV, sinceramente, muito agradecido por não estar nos anos 70 ou nos anos 80. Porque eu não queria ter visto o que poderia ter acontecido se a gente tivesse nessas épocas, nessas décadas. A gente evoluiu muito. Como eu falei, esse é um esporte mágico e que tem muita coisa, envolve muita gente. E que tem essa característica de circo, né? De levar o entretenimento para as pessoas, de uma praça para outra, de chegar nas cidades e levar o entretenimento. Mas que esse entretenimento ele seja saudável, ele seja seguro, o mais seguro possível, porque essa relação homem-máquina já é uma coisa muito complexa em si. E quem sabe admirar a beleza dessa relação homem-máquina já consegue entender o automobilismo, já consegue entender a beleza do automobilismo como um todo, que é um esporte fascinante. Então, que os próximos anos nos tragam ainda mais segurança, mais desenvolvimento, que seja sempre um desenvolvimento contínuo, pleno da segurança dentro do esporte a motor. Parafraseando Hamilton aí, que a gente nunca perca essa consciência de que o perigo está sempre aí. Ele existe sim, e a gente não pode se descuidar, tá bom? Falando nisso, eu te lembro, a pandemia não acabou, então usa máscara, o perigo continua por aí. A gente se vê no próximo Opinião. Valeu!